vamos retomar a história, portanto, da célebre carta do Dr. Carlos Mendes à sua noiva Maria dos Prazeres Courinha. Ele refere que, portanto, no dia 6 de setembro foi o primeiro dia do tríduo da festa do Sagrado Coração de Jesus aqui na Igreja Paroquial. Pela carta do Dr. Carlos de Azevedo Mendes à sua esposa, Maria dos Prazeres Courinha, datada de 8 de setembro, nós sabemos que os 3 pastorinhos foram ouvidos pelos 6 sacerdotes presentes nas confissões. Diz ele, na véspera, as pequenas tinham estado em casa do prior para os padres as interrogarem. Mantiveram todas as suas afirmações de sempre, o que, juntamente com a atitude das pequenas, os impressionou. Não era razão suficiente para poderem formar um juízo, mas todos concordavam que havia algo de extraordinário. Pela mesma carta do dia 8, que vamos continuar a ler daqui a bocadinho, sabemos que neste mesmo dia 6, o Dr. Carlos de Azevedo Mendes escreveu à sua noiva, uma carta perdida, informando-a que no dia seguinte não lhe podia escrever porque vinha a Fátima. Então, vamos retomar. Eles estavam para partir, ou já tinham partido, para a Cova da Iria. Estavam em Aljustrel. Depois da refeição deles, fomos ao local com os petizes, rezar o terço. Só eles nos acompanhavam, portanto, ele e o companheiro que se chamava Júlio. Ainda um bocado bom da casa deles. Pelo caminho perguntei-lhes, não poderei arranjar uma folha da carrasqueira? Ela já não tem nada, mas eu tenho lá em casa, dizem-me eles. E não me arranjam uma? Sim, senhor. Depois de vermos quem a iria buscar, esperamos que o Francisco volte a casa. As duas pequerruchas brincavam, jogavam os pontos, atirando com uma pedra para certo sítio, ganhava quem mais perto ficava. Era interessante vê-las brincar. Discutiam, mas sempre sem se alterarem e com maior amizade. O Francisco chega, não tinha nenhuma, mas trouxe das da Lúcia. Que alegria para a minha filhinha, diz ele à sua noiva. Um ramito só com 2 folhas inteiras. Guardei-o, a minha prazer estará a sua folhita. Se mais não houvera, isto me chegava para me dar por satisfeito com o passeio. Vejam bem, hein? Uma relíquiazinha tão pequenina, valia a pena o passeio só por isso. Pelo caminho rimo-nos. Os petizes, já muito à vontade, e como amigos de há muito conhecidos, foram todo o caminho brincando connosco. Ficavam para trás para ver se conhecíamos o caminho, riam-se, enfim, éramos já amigos. Assim, já à vontade, como a Jacintita era, amor. A Lúcia, apesar das feições menos corretas, prende-nos pelo seu todo, que tem um não sei quê que nos encanta. Chegamos ao local. Perto da estrada, numa encosta, um local magnífico, onde se pode ver muito à vontade de muito longe. A carrasqueira, pequena azinheira, está reduzida à expressão mais simples. Em volta, um muro de pedra. Rodeando-a, um arco de verdura. Em cima do muro, vasos com manjerico e outras flores. Os 3 ajoelham. A Lúcia, que está no meio, começa a rezar o terço. O recolhimento, o fervor com que ela vai rezando, impressiona-nos. O oferecimento do terço é interessante. É pelos soldados que estão em guerra. Com que devoção, prazeres se reza ali o terço. Creio que nunca o rezei com tanta atenção. No fim, pedi licença às pequenas para guardar um ramito de manjerico.
Todas elas depois me ofereceram um bocadinho. Guardei um raminho para ti prazeres. Guardei também uma outra folhita que depois te levarei. São preciosas em demasia tais recordações para as confiar ao correio, por isso o teu Carlos será o portador. É interessante que nós temos uma carta que nos foi oferecida por umas senhoras, Santa Marta, que acompanharam a Virgem Peregrina nos anos 40 ou até 50, e nessa carta faz-se referência a uma folhinha que te envio, e nós vemos no canto que ainda há um restinho, um furinho, onde estava presa essa folhinha. Desapareceu. Como sabem, há por aí muitas folhinhas por aí além, que eu não sei se serão realmente folhinhas da azinheira. Pelo menos foram folhinhas que foram conservadas, que foram guardadas, conforme vemos aqui, como coisas preciosas. Por isso eu acredito que, sinceramente, que fossem ao menos dali, de junto da antiga azinheira. A oração que dizem a Senhora lhe ensinou é simples, é a seguinte, já aqui referi isto a propósito da oração da jaculatória ao meu Jesus perdoai. É a única vez em que aparece no singular, ó meu Jesus perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, etc. Perguntaram um dia ao Dr. Carlos de Azevedo porque é que ele escreveu a oração assim, e ele terá dito que era como ele a rezava, era como rezasse para si próprio, portanto por isso é que pôs no singular, mas todas as outras versões são efetivamente no plural. Eu gosto muito de ler estas cartinhas que foram escritas sem intenção de serem publicadas, mas são documentos preciosos, e oxalá que apareçam ainda mais. Podem não trazer novidades, mas trazem sempre uns pormenores bonitos. Com saudades via que tinha de deixar as pequenas. Eram 6 horas. Tínhamos saído da casa do prior às 4. E então é a altura própria de eu falar aqui daquilo que escreveu a Lúcia a respeito deste encontro. Se não me engano, foi também no decurso deste mês, estamos no mês de setembro precisamente, que me apareceu um jovem que pela sua elevada estatura me fez tremer de medo. Quando vi entrar em casa, à minha procura, um senhor que teve que curvar-se para caber na entrada da porta, julguei-me em presença de um alemão. Estávamos na guerra, é preciso que se note. E como em esse tempo estávamos em guerra e as famílias usavam meter medo às crianças dizendo aí vem um alemão para te matar, eu julguei-me por isso chegada ao último momento. O meu susto não passou desapercebido ao dito jovem que procurou tranquilizar-me. Já vimos a descrição que ele faz, procurou cativar, mesmo a Jacinta, que estava muito, muito tímida, e só quando apareceu a Lúcia é que ficou toda tranquila, não é? Então, sentando-me em seus joelhos e interrogando-me com toda a amabilidade. Terminado o seu interrogatório, pediu a minha mãe para me deixar ir ensinar-lhe o sítio das aparições e rezar aí com ele. Obteve licença desejada e lá vamos. Mas eu estremeci de pavor ao ver-me só por aqueles caminhos na companhia do desconhecido. Dá a impressão que a Lúcia aqui não se lembrava que também tinham ido os 2 companheiros, os 2 primos. Depois obteve a licença desejada e lá vamos, mas eu estremecia o pavor ao ver-me só por aqueles caminhos na companhia do desconhecido. Tranquilizou-me, porém, a ideia de que, se me matava, ia ver Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Chegados ao local, posto de joelhos, pediu-me para rezar um terço com ele e pedir à Santíssima Virgem uma graça que ele muito desejava,
que uma tal menina consentisse em receber com ele o sacramento do matrimónio. E estranhou-me o pedido e pensei, se ela... Perdão. Estranhou-me o pedido e pensei, se ela te tiver tanto medo como eu, nunca te dirá que sim. Terminada a reza do nosso terço, o bom jovem, ele tinha nessa altura 29 anos, 19 anos, 29 anos, em 1927, portanto, 10 anos depois, ele dizia que tinha 39, portanto, nessa altura tinha 29 anos. Portanto, o bom jovem acompanhou-me até perto do meu lugar e despediu-se amavelmente, recomendando-me o seu pedido. Desatei então em toda a corrida, em uma corrida desfeita, até chegar à casa dos meus pais, receando que ele ainda voltasse atrás. Qual não foi o meu espanto, quando, no dia 13 de outubro, me encontrei de repente, depois das aparições, nos braços do dito personagem, nadando por em cima das cabeças do povo. Ela não se lembra que também em 13 de setembro também levou a Lúcia ao colo. Realmente estava bem para que todos pudessem satisfazer a sua curiosidade de me ver. Passado pouco, o bom senhor, como não via onde punha os pés, tropeçou em uns pedregulhos e caiu. Eu não caí, porque fiquei entalado entre as massas que me apertavam. Outros pegaram logo em mim e o dito personagem desapareceu. Até que, passado algum tempo, lá apareceu, com a dita menina, já então sua esposa, e a agradecer à Santíssima Virgem a graça recebida e pedir-lhe uma copiosa bênção. Este jovem é hoje o Sr. Dr. Carlos Mendes de Torres Novas e casaram-se em 2 de dezembro de 1919, portanto 2 anos depois. É maravilhoso isto, porque eu julgo que a Lúcia não teve conhecimento desta carta dele para a senhora, para a futura esposa. Diz ele, as minhas criadas não me deixaram deitar sem lhe contar as minhas impressões, fiz-lhes a vontade e depois de beber um copo de água com chá, fui deitar-me. Com que vontade dormi. Mas hoje, às 9 horas, estava de pé a tratar da vida. Quando passou rápido, estava eu num figueiral, ao pé do rancho, que andava apanhando passas. Fui ainda às hortas e só depois vim almoçar. Com que vontade o ataquei. No fim, tratei de umas pequenas coisas e fui fazer a vontade aos olhos que se andavam a querer fechar. Dormi uma sesta de 3 horas. Sinto-me ótimo e capaz de novo passeio. Depois tem, finalmente, a terminar a carta, mais umas saudações. Ele mais tarde, talvez a pedido ou por insinuação, quem sabe, do Dr. Formigão, mandou um testemunho assinado do dia 13 de setembro de 1927. Curiosamente, 10 anos depois do 13 de setembro de 1917. Portanto, em 27, escreve então um testemunho que terá enviado para o Sr. Bispo de Leiria, ou então entregado ao Dr. Formigão, que inseriram. Portanto, esse documento está no arquivo do Paço Episcopal, não é propriamente peça do processo canónico, mas o que é certo é que nós, no volume dedicado ao processo canónico diocesano, juntamos também essa peça, porque é interessante, não diz muitas novidades em relação à tal carta que ele tem presente, porque faz aqui uma citação. Mas ele diz: Carlos de Azevedo Mendes, 39 anos de idade, advogado,
natural de Soudos, freguesia do Paço, concelho de Torres Novas, patriarcado de Lisboa, e morador em Torres Novas, sob sua honra e sobre as aparições de Fátima, declara o seguinte: estávamos no verão de 1917, etc. A curiosidade espicaçava-me e, impelido por ela e em parte pelo desejo de fazer um passeio a cavalo pela serra, fui nos primeiros dias de setembro à Fátima. Era uma primeira sexta-feira. Por aí repete exatamente o mesmo e depois novamente diz que os padres os tinham ouvido na véspera, portanto no dia 6, e um deles, lembra-se ele agora, cujo nome não conservo, me disse: no meu interrogatório fiz de polícia, procurei por várias vezes ver se conseguia atrapalhá-las, mas mantiveram sempre as suas afirmações. Fim do almoço, os senhores padres foram para as confissões e eu, com o criado do senhor prior, o senhor Egeada, que me apresentaria, fui procurar as três videntes. Falei demoradamente com as três em separado, interroguei-as um pouco até com ar policial, mas os seus depoimentos eram absolutamente concordes, contando os factos como são do domínio público. De uma carta que então escrevi, recordo os seguintes períodos. De notar é que eram três, Lúcia, Francisco e Jacinta, pastorinhos da serra e da maior rusticidade. Com estas impressões fortes, natural era o meu desejo de, no próximo dia 13, o de setembro, ir à Cova da Iria. E, de facto, depois, na continuação deste testemunho, fala do dia 13 de setembro e depois do dia 13 de outubro. Dia 13 de setembro de 1917. Ao aproximar-se a hora, lá fui, com a Jacinta e o Francisco, entre numerosas pessoas que a custo nos deixaram andar. As estradas estavam apinhadas de gente, todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. A irmã Lúcia, em 15 de setembro de 1917, responde ao interrogatório do Padre Manuel Ferreira, pároco de Fátima, a respeito da aparição de Nossa Senhora neste mês. Diz que viu um relâmpago, depois viu aquela mulher a chegar à carrasqueira e diz que perguntou: o que é que vossa Messê quer? Quer dizer-te que continues a rezar sempre o terço à Senhora do Rosário, que abrande ela a guerra, que a guerra está para acabar, para o último dia há de vir São José dar a paz ao mundo e Nosso Senhor dar a bênção ao povo, e que venhas cá para o dia 13 de outubro. Está aqui um menino que é mudo e mouco, se vossa Messê o melhora. Daqui a um ano se acharia com algumas melhoras, responde Nossa Senhora. Tenho aqui muitos pedidos, uns para os converter, outros para os melhorar. Melhora alguns, outros não, porque Nosso Senhor não quer crer neles. É estranha esta afirmação, mas o que é certo é que terá dito isso. O povo muito gostava aqui de uma capelinha. Metade do dinheiro que juntaram até hoje façam os andores e deem-nos à Senhora do Rosário, a outra metade seja para a ajuda da capelinha. Ofereci-lhe 2 cartas e um vidro com água de cheiro, que teria sido trazido, este vidro com água de cheiro, de uma pessoa do Olival. Mais tarde ele dirá isso. E diz a Lúcia: deram-me isto e se vossa Messê os quer, isso não é conveniente lá para o céu. E foi-se para o nascente e eu disse ao povo: se a querem ver, voltem-se para acolá. Eu queria já ler o testemunho de
1918, portanto o processo paroquial. O que Vossa Excelência me quer? E a senhora respondeu: quero te dizer que continues a rezar o terço sempre à Senhora do Rosário, que abranda ela a guerra, que a guerra está para acabar. Para o último dia há de vir São José com o menino Jesus dar a paz ao mundo. Exatamente igual. Depois diz: está aqui esta menina, em vez de menino, está aqui esta menina que é muda e mouca. Se Vossa Excelência melhora, lhe disse a Lúcia, e que a senhora lhe respondeu, dizendo que daqui a um ano acharia algumas melhoras. Tenho aqui por muitos pedidos, uns para os converter e outros para os melhorar, e a senhora respondeu: melhor uns, outros não, porque Nosso Senhor não quer crer neles. O povo muito gostava aqui de uma capelinha, etc. Disse mais a Lúcia que lhe ofereceu 2 cartas e um vidro, pequeno frasco, com água de cheiro, que lhe foram apresentadas por um homem da freguesia do Olival, e que, quando lhes oferecia, lhe disse: deram-me isto, se Vossa Excelência quer. E a senhora respondeu: isso não é conveniente lá para o céu. Dito isto, que se levou indo para o lado do nascente, e então ela, a Lúcia, etc. Exatamente igual, menos naquele pormenorzinho da identificação da tal pessoa. Já perguntei há anos ao padre Elias, que agora está aqui em Fátima a residir, se ele sabia, se ele tinha ouvido alguma vez dizer quem era esse senhor do Olival. O padre Faustino, que era o vigário de Ourém, poderia eventualmente, portanto, conhecer quem é que tinha sido essa pessoa, tinha curiosidade de saber, mas não se ficará a saber, a não ser que apareça algum testemunho que teria ouvido isso. Bom, vamos continuar. Houve depois alguns artigos, a tal Semana Alcobacense, que se refere, ironicamente, já no dia 16 de setembro, mas aproxima-se, fala aqui, as prometidas visitas. Milhares de pessoas abandonaram as suas terras e as suas casas para se irem até Fátima ver Nossa Senhora, entreter com ela 2 dedos de conversa e dar-lhe, quem sabe, se até o seu aperto de mão. Mas aproxima-se a 1h da tarde, que era para quando o espetáculo estava anunciado. Dão as 2, passam as 3, decorre enfim a tarde inteira, e estais a ver a cara de toda aquela gente ao lembrarem-se do dinheiro gasto e da estupada metida no corpo para, afinal, Nossa Senhora esteve lá para se sujeitar ao sol em brasa que nesse dia fez, caírem no mais desaforado conto do vigário que para aí tem sido até agora inventado. Foi muito bem feito. Esta história de o gasto que fizeram quando as pessoas vieram quase todas a pé é de gritos, não é? De qualquer modo, temos este panorama, mas fizeram um certo serviço também estes jornais. Há uma série de testemunhos recolhidos pelo Sr. Dr. Formigão, depois do 13 de outubro, mas que se referem ao 13 de setembro. Por exemplo, um Jacinto de Sousa Bento, também não conseguimos identificá-lo. No dia 13 de setembro compareci também. O sol e os astros fizeram a mesma figura. O povo, entusiasmado, a olhar para o ar, diziam uns que viam estrelas, outros que viam uma pomba, outros que viam estrelas a correr e andorinhas a acompanhar. Era um entusiasmo para todos. Ainda outros que viam flores a cair. As flores é constante. As flores é que muitas pessoas dizem que viam flores, pois apanhavam-nos, tentavam apanhá-las com os guarda-chuvas, etc. Isso é interessante. O Sr. Manuel Gonçalves Júnior, que em 31 de dezembro de 1918 também prestou a sua declaração e fala em flores brancas, e outras pessoas também notaram tal fenómeno, dizendo de serem estrelas. O escrito da Lúcia, de 5 de janeiro de 1922, a respeito do 13 de setembro, diz a Lúcia: pela hora do meio-dia, lá estávamos à espera que a senhora viesse.
Deu um relâmpago e apareceu a senhora. O que é que vossa Messias quer hoje? Me quer hoje. Quero que continuem a vir o resto dos meses e que continuem a rezar o terço todos os dias. Quero-lhe pedir para fazer um milagre para que todos acreditem. No último mês farei um sinal no sol, para que acreditem. Cá está um pormenor estranho, mas ela está a escrever 5 anos depois, quase 5 anos depois das aparições. Portanto, farei um sinal no sol, efetivamente não terá sido dito conforme eu disse aqui há dias. Viria São José com o menino Jesus dar a benção ao mundo, Nossa Senhora do Rosário, depois Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor. Quero-lhe pedir por algumas pessoas que me pediram, para a Senhora as curar, umas coxas, outras mudas, outras cegas e outras doenças. Daqui a um ano, algumas serão curadas. Não tem pontuação por isso. Se me disse mais coisas neste mês, não me lembro. Subiu para o lado do nascente, como todos os outros meses. Eu anotei aqui as várias contagens, os cálculos. Um jornal maranhense fala em 20.000 o número de pessoas que foram a Fátima. Outros, há aqui um caso em que uma senhora diz que eram cerca de 80.000, é um exagero.